Zizi, mais alguma questão, Zizi? Ah, eu tenho. Pois não. Se for deixar aqui, eu faço um bocado. Manda ver, Zizi. Capitão Renato, qual é, assim, a sua pauta do coração? Qual é, assim, o projeto que o senhor sonha em aprovar da sua autoria lá na Câmara dos Deputados? Zizi, né? Que eu digo, né? Se você falar que eu tenho um projeto assim, eu quero esse projeto, tá? Eu vou ter dificuldade de falar, tá? Porque eu acho que eu tenho que ser um guardião, tá? Naquele congresso. Tá? Agora, tem sonhos, né? Eu vejo aí, essa que eu falo para você, essa questão tributária para mim é muito importante, porque eu acho ela fundamental em todo sentido. Eu vejo a questão de soberania. Se eu puder fazer alguma coisa para aumentar a soberania brasileira, ou seja, eu tenho informação, Vitória, que a parte de mineral brasileiro que é exportado, ele não é taxado. A informação que eu tenho, se criasse imposto em cima disso aí para mandar para fora, você podia tirar os impostos de todos os outros produtos do Brasil. Você teria mais recurso. É o caso do nióbio no Canadá. O Canadá é a segunda reserva, o Brasil é a primeira reserva. O Brasil com 98% de nióbio e o Canadá com 2%. No Canadá, esses 2% de reserva que eles têm, toda a educação é financiada com extração do nióbio. E o Brasil, nada de financiamento. Então, Zizi, se eu conseguir, porque eu acredito na educação, tá? Se eu conseguir fazer a valorização da educação, mas de fato, de direito, onde a pessoa realmente vai aprender, não essa loucura que você vê nas universidades federais, tá sendo aí a USP recentemente, estudante fazendo greve, não sei para quê, porque não quer estudar. Não dá para entender aquilo. Então você não aprende nada, você não dá produtividade naquilo. Eu digo o seguinte, então, se eu conseguir fazer um projeto, tá, que faça a educação ser valorizada, que aqui, por exemplo, terras raras, não se explore somente as terras raras, que eu consiga transformar as terras raras em equipamento eletrônico. Tá? Por isso, investir em universidades, curso técnico, em exploração, facilitar, Pitoli, a questão ambiental para que você possa produzir, possa extrair produtos, né? Então, a educação, para mim, Zizi, é fundamental para que eu possa o quê? Preparar uma população que seja realmente soberana, com tecnologia. Se você não tiver tecnologia dentro do seu país, você nunca vai ser soberano. E aí você vai embora com a educação, ó. Você consegue equipar suas forças armadas, você consegue defender suas fronteiras, você consegue dar segurança, você consegue investir em tecnologia. O nosso jovem pode estudar aqui mesmo, não é no Brasil, e aqui mesmo exercer sua profissão. E vai embora, podemos até para o espaço no futuro, você vê, já estou viajando muito, Zizi. Hein, Zizi? Tá viajando muito, Zizi? Pois não, tô achando muito legal, mas eu vou parar por aqui, porque eu não quero brigar nem com o Max, nem com o Edu. Mas por que brigaria? Por que brigaria, Zizi? Monopólio, não é coisa boa. Olha o Max até sorriu para você, olha lá o Max, olha lá, o Edu. Ô Max, a Zizi pode fazer mais uma, Max? Não estou te ouvindo, Max, acho que fechou aí. Edu, a Zizi pode fazer mais uma, Edu? Lógico. Ô, Zizi, pode sim, por favor. Ou a gente trata bem da Zizi, a gente tá perdido nesse programa. Fala, Zizi. Então, tá bom, capitão, me deram essa canja, eu vou aproveitar. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta um pouco pessoal. Assim, o que do pai e da mãe, né, do senhor, da família Bolsonaro, é mais marcante na vida de vocês, para levar vocês a serem homens públicos? O que é dessa educação da casa que veio, que fez com que vocês tivessem tanta vontade de pensar na população, pensar em quem tá carente, em quem está querendo crescer e tudo? O que é que gerou nessa família esse sal na boca para vocês quererem tanto ser políticos como são? Zizi, eu digo que meus pais não nos criaram para sermos políticos. Tá? Eles nos criaram para ser pessoas de bem, trabalhadoras, vencedoras. Pitoli, o meu pai ele é protético, tá? Mas dentista prático. E ele exercia irregularmente a profissão de dentista. Então ele não podia exercer, então ele era perseguido. E por ser perseguido, meu pai andava muito. Por isso tem um filho, praticamente um filho em cada cidade, e foi nascendo. Tá? E se estabeleceu na última cidade, que foi Eldorado. E Eldorado ele foi ser gerente de fazenda. Plantação de arroz e criação de gado, porque ele não queria mais ser perseguido. Mas quando chegou em Eldorado, o meu pai viu que a cidade era carente, longe de tudo, dificuldade de acesso, e não tinha dentista. O que ele fez? Foi ser dentista. Foi ser dentista de novo, tá? E não deu outra coisa, né? O Ministério Público o chamou, o intimou para parar de trabalhar.
Ele ia ser punido, acho que ele ia ser preso por isso. Mas o juiz, num lapso daquela época, que a justiça funcionava mesmo, avaliou a situação e falou, não, senhor Geraldo, a cidade tem essa carência e sofre se o senhor parar de trabalhar. Então o senhor pode trabalhar até quando não venha um dentista formado para a cidade. Tá? Olha que bacana. Decisão sábia do juiz. Não sabia dessa história. Decisão sábia do juiz. Tá? Meu pai continuou trabalhando, mas preocupado foi buscar um dentista formado e levou para lá e foi sócio dele. Tá? Meu pai trabalhava com prótese e o dentista então atendia. Tá? E por isso, Zizi, o meu pai nunca quis que um filho seu fosse dentista. Porque ele achava que era uma profissão horrível. A pior profissão do mundo era dentista. Não, porque ele estava errado. Tá? E nós vivíamos sempre nessa situação. Não, nós temos que estudar para ser alguém. E meu pai falava, ô caboclo, se você não estudar, você vai ficar aqui trabalhando na roça de banana. Você vai capinar na banana, você vai ficar aqui. Se você quer ser alguém melhor na vida, você estude. E a minha mãe, Zizi, ela era a pessoa do lar, quarta série incompleta de escola, que dava toda a assistência educacional para a gente. Ela acompanhava tudo. Todos os meus irmãos, quando foram para a escola, já foram alfabetizados. Todos. Então aí foi criando esse senso de você ser alguém na vida, de não sofrer a perseguição que meu pai sofreu. Quando eu tinha que comprar um livro, Pitoli, tá? O meu pai, ele fazia tudo na caderneta, o serviço. Fala, pai, preciso comprar um livro, que eu estou precisando comprar um livro. Fala, caboclo, pega aqui esses 3 devedores meus e vai cobrar. Se eu cobrasse, recebesse, beleza. Senão, não tinha o recurso. E sempre economizando muito, porque vinha, por exemplo, os meus parentes de Campinas, eles mandavam as roupas que eles deixavam de usar, roupas boas, para nós, que era a família mais pobre. E a minha mãe reformava as roupas para servir no maior e de ir reformando em sequência para os menores. Então, era isso aí. Então, nós tivemos uma vida muito simples, muito focada, passando, né, umas certas dificuldades financeiras, que nós não queríamos isso para nós. Meu pai sempre pregava isso. Eu lembro, Pitoli, eu queria ser engraxate para ganhar dinheiro, e meu pai não deixava. Isso não é profissão para você, não, você tem que estudar. Ele mantinha a alimentação minha. Porque o senhor podia trabalhar e deixar de estudar. E deixar de estudar. Então, acho que veio disso, tá? E meu pai sempre participou de política, tá? E ele sempre teve um posicionamento político dele. Isso aí acho que refletiu um pouco para nós. E ele adorava a questão do militarismo, ele apoiava, ele gostava. Então, quando meu irmão entrou no Exército, foi uma grande conquista na vida dele. Tá? Que meu irmão ainda entrou para ser oficial do Exército, em seguida eu fui. E meu pai fazia o seguinte, sabe, Tolly? Naquela época muito difícil, eu tinha dificuldade nos feriados de ir para minha casa, tá? Que eu ficava em Campinas, depois em Resende. E eu ligava, pai, eu preciso ir para casa. O telefone era difícil, tá? Mandar recado, né? Eu preciso ir para casa. Não, você pode vir para cá com o seu dinheiro, mas a volta eu dou, para você não ficar aqui. Entendeu? Então, esse foi o padrão de vida. E outra, sempre obrigando a você ter responsabilidade. Você vê, eu já contei, Pitoli, uma vez, o meu irmão, tá, o Jair Bolsonaro, nós pescava muito, pegava isca, o pitu para pegar o robalo. E quando você pegava na peneira, né, nas pedras ou no capim, e você pegava um pitu fêmea, que a ova aparece por baixo, era obrigado a soltar o pitu para preservar, né, a espécie do pitu, a gente sempre ter o peixe para pegar. Então, dentro dessa mentalidade, nós fomos crescendo. E hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar, tá? Todos estão bem formados, muitos entraram no comércio, né? Estão estabilizados, têm uma situação estabilizada na sua vida, mas nunca ninguém foi desbanjar, de fazer absurdo, sempre uma pessoa muito bem centrada. Então, acho que vem desde o início, tá? Essa formação. E eu digo, né, quando eu conheço muito meu irmão, Pitoli, né? Até os movimentos que ele faz, eu sei, quando ele vai falar alguma coisa, né? Fala, não devia ter falado isso, porque eu conheço muito bem ele. Eu digo que Jair Bolsonaro não era para ser chamado Bolsomito, que é Bolsonaro do meu pai, e sim Bontumito, que é de Bontúriga da minha mãe. Então ele tem muitos os jeitos da minha mãe. Verdade. Tá, então, né, porque você herda o nome do pai, Bolsonaro, mas eu digo, ele tinha que ser Bontumito, porque muitos traços da minha mãe. De posicionamento, de postura, de decisões, de firmeza. Isso é minha mãe. Agora, ô Zizi, Edu, Max, eu vou pedir para o capitão Renato Bolsonaro relembrar uma história que ele me contou da primeira vez que estivemos juntos em Brasília. E eu faço questão, sabe por quê, Zizi, Max, Edu, todos, vocês três entraram em questões mais pessoais, né?
E o capitão Renato vai contar uma história agora de uma redação escrita pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem o título A Gota, certo? Lembrei ou não lembrei, capitão? Você gravou, hein, Pitoli? Mas eu gravei, sabe por quê? A história é muito legal. Queria que o senhor contasse a história dessa redação pra gente. O Pitoli, que eu sempre falo, né? O Jair Bolsonaro, ele é diferenciado. Tá? Então, ele sempre ganha. Tudo que ele participou, ele ganhava. Tudo, Pitoli. Que eu digo, desde o mais simples ao mais complexo. Jair Bolsonaro, ele era campeão de torneio de bolinha de gude. Campeão. Ele não tinha unha do dedo polegar de tanto que jogava. Mas o cara também, ele era destaque, ele vencia um concurso de literatura. Tá? Ele era muito bom em física, em matemática. Inclusive, nas passagens nas escolas nossa lá estadual, dentro de Eldorado, que eu morava, ele doutrinava professores. Ele dominava a matéria mais que professores, autodidata. Tá? E essa redação, Pitoli, A Gota, né? Eu me lembro muito bem disso daí. Tá? Foi uma redação. Por que o senhor se lembra dessa redação assim? Eu lembro que foi marcado, ele foi consagrado, acho que uma das melhores a redação, tá? Okay. Que executou, e acho que era tema livre ainda. Tá? Então, A Gota, o que você pode fazer uma redação, né? Composta de introdução, desenvolvimento e conclusão, seja no máximo, acho que é 45, 30 linhas no máximo, né? Acho que é isso aí o padrão da redação. Tá? E o que você vai falar de escrever uma gota? Tá? Eu não lembro exatamente como era a redação, mas eu lembro que ele associou a gota a uma caverna. Tá? Ele entrando dentro de uma caverna, que a minha região era rica em cavernas. Sim. Tá? E tem a Caverna do Diabo lá em Eldorado, que é muito famosa internacionalmente. E ele, então, ele fez essa redação, ele entrando na caverna, e dentro da caverna, ele recebendo uma gota fria, um estalactites, né? Pingando nas costas dele. E aí ele foi falando a sensação dessa gota gelada nas costas. Você vê, então, essa foi a redação que ele foi, né? Ele foi reconhecido uma das melhores redações do colégio. E ele te inspirava por isso? Rapaz, ele sempre foi algo de inspiração para mim, Vitória, porque ele tem 9 anos mais velho, e eu sempre segui o Jair Bolsonaro como um exemplo na minha vida. Tanto é que eu segui a carreira militar por causa dele. Tá? E dentro da carreira eu segui os passos lá dentro. Eu fui para a arma de artilharia, fui paraquedista. Só que daí também, Vitória, eu permaneci no Exército e saiu, né, para desenvolver o cargo público dele, foi eleito vereador no Rio. E quando ele saiu, cara, já tinha uma perseguição dentro da Força Armada. Porque a Força Armada não aceitava você virar político. E ele não aceitava que alguém, né, de patente mais baixa defendesse a classe militar, porque não era certo, o superior que tinha que fazer essa defesa. Jair Bolsonaro não, sempre se posicionou. Ele defendia pensionista, né, dos ex-combatentes que tinham dificuldades. Então, ele defendia a questão do atendimento médico. Uma sede por justiça, então, sempre foi. E aí, Vitória, eu comecei a ter uma certa perseguição por causa do nome dentro do Exército. Tá? Então, eu não consegui fazer. Por exemplo, eu quis fazer a Escola de Educação Física do Exército, que ele fez. Só que você, quando vai fazer um curso, você solicita através de requerimentos. E o meu requerimento nunca era aceito. Tá? Eu sempre fui atleta. Tá? Quem mais apropriado para ser um professor de educação física, se não tiver aptidão física para o atletismo? Dentro da academia, da minha turma, eu fui o destaque em grupo 1, que era educação física. Eu já tinha uns questionamentos, você vê. Eu fui destaque em educação física, nos 4 anos. São 4 de academia, tá? Nota 10 em tudo, educação física. Tá? E você é premiado por isso. Me dá um exemplo só. Qual seria um prêmio bacana de eu ganhar? A oportunidade de lecionar. Ou ir para a ISEFEX, okay. Escola de Educação Física do Exército. Ok. Tá. Não consegui, porque daí era escolhido. Eu recebi, sabe o que de premiação? Um cinzeiro. Que bom, atleta. O atleta recebeu um cinzeiro. Que bom. Você vê a incoerência, né? Puxa, que bom. Meu Deus. Então, Vitória, tá aí. Meu Deus do céu. O Jair Bolsonaro foi sempre algo, né, de inspiração para mim. E me inspirou muito. E na política também. Então eu entrei na política por causa dele, acreditando. E hoje eu volto, eu não ia, eu estou entrando como pré-candidato, Vitória, a convite dele.
E é convite Eu sei do disso. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, tá? Porque eu não me imaginava mais como né, me envolver diretamente na política. Porque é um trampo em São Paulo, é grande para rodar em capitão. Você vê, Pidori, eu tava já tranquilo, que eu entrei no mundo comercial depois, móveis eletrodomésticos, estabilizado. Eu estava exercendo uma função que eu gostava, é chefe de gabinete da minha cidade, fazendo um bom trabalho, fazendo a cidade desenvolver. Eu tive que abdicar de tudo isso daí. Eu tenho a propriedade rural onde eu planto, né? Eu cultivo, sou apicultor, eu planto pitaia, eu crio alguns peixinhos lá para mim, mas tudo coisa pequena. Então, eu me abdiquei disso tudo, para você se dedicar à política. Rodando. E outra, se você tiver o cargo ainda, você vai ter que continuar se dedicando 100% para a função. Então, eu vim para essa situação por estar seguindo as vocações do meu irmão e agora uma situação diferenciada ainda, né? Pelo que ele está vivendo. Então, se a gente não se posicionar, Vitória, para combater as injustiças, não teremos como se defender. Eu posso estar falando uma besteira do tamanho do planeta aqui, mas eu vou falar. No dia 6, quando lá eu estive, ele falou muito do senhor. Falou muito dessa pré-candidatura, desse trabalho. Eu assumi esse compromisso com ele e nós vamos junto até o fim. Eu vou junto com o senhor até o fim. E o que eu quero dizer é o seguinte, e quero ouvi-lo sobre isso. Teu irmão foi muito traído pela bondade que ele traz, pela sede de justiça. Teu irmão foi muito traído. A gente sabe disso. Né? Trouxe gente, elegeu quantos na esteira do nome dele? Quantos? Gente que ele nem imagina nesse Brasil afora conseguiu voto por falar que é bolsonarista. Criamos esse termo com o teu irmão. Né? Nós não somos de direita, nós somos bolsonaristas. Na Univerde é assim, capitão. Tem a direita, mas nós somos bolsonaristas aqui. É o teu sobrenome, capitão. Olha que coisa espetacular, o teu sobrenome. Entra para a história do Brasil como um movimento de libertação de um povo. Só que no meio disso tudo, o teu irmão foi muito traído. E a sensação que eu tive naquele 6 de novembro na casa dele era de falar assim, graças a Deus o meu irmão está nessa. É de coração que eu estou dizendo isso. A minha percepção foi essa. Tanto é que por diversas vezes, diante da condição que ele se encontrava ali, ainda podendo receber visitas, por isso o senhor teve num dia, eu tive no outro, a sensação que eu tive assim, e ele me falou isso, converse com o meu irmão. Se você precisar, falamos de um outro nome e tal, naquele momento, do Borgo, que é o nosso amigo aqui da Univerde, ele falou assim, se o Borgo precisar de alguma coisa, fala para ele falar com o meu irmão. Sabe, uma sensação de pertencimento, sabe? No meu irmão eu confio, e confio e acabou. Então, essas traições que teu... Olha, tá de chorar até, porque a gente sabe quantas facadas nas costas esse cara tomou, fora a facada de Juiz de Fora, né? O quanto esse cara foi traído. E aí ele falava do senhor assim, fala com o meu irmão. Pitório, fala com o meu irmão. Numa sensação de, puta, graças a Deus meu irmão entrou nessa e eu posso fala com o meu irmão. Eu tive essa sensação. Essas traições, eu não sei como é que o senhor avalia, mas eu, na condição de amigo e de torcedor que eu sou, a gente se entristece de saber, e porque ele também, no mesmo dia ele me falou, por que eu lembrei dessa fala? Novembro, hein? Ele falou assim, Pitório, eu perguntei para ele algumas coisas, eu ia anotar num caderninho que eu levei, ele falou, não anota não, até março a gente vai ser traído por muita gente. Ele me falou isso. Não anota nome nenhum não, que até março a gente vai ser traído por muita gente. E quando ele falava do senhor, a sensação que eu tinha ali era assim, meu irmão está nessa, graças a Deus, eu tenho com quem ombrear. Isso. Essas traições machucam, né? Vitória, as pessoas se aproximam, eu vejo só na questão de ser um pré-candidato, pessoas se aproximam, tentam tirar vantagem de algumas coisas, mas nós temos que tentar superar e ser mais inteligente que eles, né? Diz que com malandro você tem que ser malandro e meio, para você não ser traído por eles. E ele, dentro da inocência, você sabe disso, a inocência, porque ele acredita nas pessoas, ele precisa, né? Ele quer dar oportunidade para todos, e muitas vezes as pessoas acabam se mostrando o que são depois que o pleito passa. Ou seja, no palanque é uma coisa, assumir o mandato virou outra. Tá?
E como eu falei para você, Vitória, eu aceitei esse desafio, que é um desafio, essa proposta, por ele. Tá? É por ele realmente. Eu sei É disso, por ele, tá? eu sei. Será se tudo der certo, se concluir, né, com sucesso Ele sabe disso, capitão. é um mandato que vai Ele estar à sabe. disposição dele. E eu digo isso, né, no meu âmbito familiar, estou falando isso agora, primeira vez, é que ele terá sempre alguém a confiar num mandato. Tá? Eu tive um pessoal, não sei se vocês acreditam nisso ou não, eu não acredito, mas eu escuto as coisas, né? É a questão de zodíacos, né? De signos. O que é bom a gente pega. Dá um cidadão lá que é muito esperto nisso, muito entendido, ele falou, não, o seu signo é o que vai estar sempre cuidando do signo do seu irmão. Em parte está certo, porque o meu propósito é estar ajudando, porque eu sei que dias difíceis, mais difíceis chegarão para ele ainda. Tá? Então, se não tiver uma base sólida, realmente que tenha gratidão com ele, consideração com ele, tá? Ele não vai ter onde se amparar. Embora ele tenha falado para mim, ó, embora não pareça, ele é 9 anos mais novo, hein, Vitória? Ele adora. Vitória, se você quiser ganhar ponto com ele, é quando ele chega para você e fala assim, Vitória, olha o Renatão aí. Quem que você acha que é mais velho? Ele fala, não, o Renatão é mais velho. Pronto, você acabou. conquistou o presidente. Acabou, conquistou o homem ali. Você vai ganhar um ministério dele. Ganhou o cavalão. Então é isso aí, Vitória. Capitão, obrigado por ter passado essa hora aqui conosco. Opa, obrigado eu, Vitória. Foi bem recebido em Bauru? Pô, tá, É uma cidade grande, Vitória, que a minha cidade tem 19 mil habitantes. Bauru está em torno de 400 mil habitantes, 400 mil, tá? Pô, perto da minha aí 20 vezes maior. 20 vezes maior, tá? 20 vezes maior. Na minha cidade não tem semáforo, pra você ter ideia. Pô, então hoje eu consegui dar uma volta pelo centro, viu? Calçadão ali, uma imensidão de calçadão, né? Um comércio São 7 quadras de calçadão. Muita gente passando ali, negócio que eu não estou acostumado a ver. Mas eu senti, dentro da população, uma população simples, é amigável. Você vê, como eu estava aí com o Jorge lá do museu. A Estrada de Ferro ajudou o Bauru Apresentando muitas pessoas, e as pessoas tomando sorvete, eu tirando foto com as pessoas me recebendo, um carinho, mas não é só comigo, isso aí é um relacionamento, uma conversando com a outra. Então me lembra muito o espírito da minha cidade pequena, que todo mundo se conhece. Então o que eu senti de Bauru, isso aí. Primeira vez que eu estou andando dentro da cidade. Eu já vim aqui, tá, já passei algumas vezes por aqui, mas agora realmente dar essa volta a pé, vendo as pessoas, conversando com comerciantes, com pessoas, né, do dia a dia. Então eu senti que é um espírito muito, muito simples, muito amigável. Uma cidade boa, né, Vitória? Você que sabe de me dizer isso, né? Sou nascido e criado aqui, você imagina. E para quem não sabe, eu falo assim, o Pitoli pessoalmente é muito mais, né, grandão, é forte. Imagina o que come, senhor. Imagina o que come, senhor. Tá ok, Pitoli? Capitão, Max, Edu, Zizi, acho que um momento especial para nós, né? Muito. Com certeza, Pitoli, com certeza. E é muito bom ouvir o Capitão Renato, porque nos faz lembrar do Bolsonaro, né? Então, a gente meio que mata um pouquinho a saudade, né, de ouvir o Jair. É isso aí. Obrigado, viu, Max, estar conosco nessa entrevista. Obrigado, Edu. Obrigado, Zizi. A gente segue por aqui com esse trio na bancada do Primeira Página, que volta já, para quem está no rádio, né? E eu vou apresentar um clipe agora para quem está no YouTube. Pausa no rádio. Capitão, obrigado, então. Obrigado, Pitoli. Bem-vindo sempre. Opa, muito obrigado. A bancada também, um grande abraço a todos. Os amigos, né, seguidores e ouvintes do seu programa também, um grande abraço. E não pode deixar de dar um abraço pessoalmente para quem? Coronel Reinaldo, nosso amigo. Tá descansando, né? Passeando aí, tá curtindo a vida, né? Já ele passa Parceirão, amigo nosso. Então, um abraço especial para ele. Eu falei que estaria hoje aqui, deve estar ouvindo a gente por aí, pode ter certeza. Que bom. Bom, e aí eu recebi hoje, quero dividir com a audiência, no rádio eu não posso, mas no YouTube eu posso, um clipe muito especial, que eu quero dividir contigo agora. Aperta o play, Edson. Vem, faz valer essa vontade. Vem, esse país pede coragem.
Mostra a tua força, mostra o teu coração. Na lida, na rua, no mesmo bordão. É a esperança que embala cada canto dessa nação. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé, que o Brasil vai melhorar. O Brasil que bate no peito, um futuro que bate na porta. A esperança que nos une faz valer tudo que importa. Vem com fé, pode sonhar. Vem com fé, pode acreditar. Vem com fé, que o Brasil vai melhorar. Vem com fé, que o Brasil vai melhorar. Vem com muita fé para o Brasil melhorar. Acabamos de receber esse clipe, né, publicado também nas redes do nosso amigo Flávio, pré-candidato à presidência da República. Recebemos também, através da nossa repórter Auriverde Brasil em Brasília, Débora Sena, Max compartilhou, Zizi, Edu, enfim, no nosso grupo. Falei, pô, vou veicular, porque a gente precisa de fé e muita luta para a gente vencer tudo que a gente tem pela frente. E eu fiz questão de veicular, dividir com essa. Bom, e aí, Ale? Usa Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.